Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Com a vitória do Glorioso sobre o Flamengo por 2-0 ontem no Maracanã e os resultados da rodada, o Fogão é o novo líder do Brasileirão de 2024. O Botafogo tem 9 pontos, um a mais que o vice-líder Atlético Mineiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, mais análises do jogo, como o Botafogo venceu o Flamengo, quais ajustes foram feitos e também algumas dificuldades que tivemos por motivos importantes. Trago também um golaço do Braga e o golaço do Luiz Henrique. Vamos ver imagens para entendermos juntos. Portanto, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Galera, vamos passar logo da tão sonhada marca dos 50 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira, horário oficial das lives durante a semana, redação do Bandeira ao vivo às 15 horas e 30 minutos. Fabi, hoje às 15 horas e 30 minutos tem redação do Bandeira ao vivo aqui no canal? Sim. Pois é, galera, o Botafogo entrou jogando num 4-3-3 e sem o Tiquinho Soares, o time teve dificuldades para reter a bola na zona ofensiva. Vamos pensar juntos. Primeiro a escalação para lembrarmos quem entrou jogando. John, na lateral direita, Damian Soares, Alter e Bastos na zaga e na lateral esquerda o Hugo. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo. Na ponta direita, Luiz Henrique, Júnior Santos mais centralizado e o Savarino na ponta esquerda, sendo que durante o primeiro tempo, Luiz Henrique e Júnior Santos trocaram de posição em alguns momentos. O Botafogo, com o Tiquinho Soares nesse 4-3-3, consegue ter um pouco mais a bola. Quando necessário, o Glorioso consegue dar essa bola no pivô, que é o Tiquinho, para ele sustentar e o time subir. Mas com jogadores da característica do Júnior Santos ou do Luiz Henrique por dentro, o Botafogo teria que tentar reter a bola de outra forma. Fabi, então por que o Fogão não entrou naquele 4-4-2, trabalhando com o Júnior Santos e o Eduardo como atacantes mais móveis, o Luiz Henrique aberto pela direita, o Savarino pela esquerda e por dentro o Marlon e o Danilo? Porque muitas vezes no futebol o cobertor é curto e o Flamengo é um time muito qualificado, com um treinador que foca muito em sistema defensivo e ocupação do meio de campo. Tanto que depois, no lugar do Eduardo, o Arthur Jorge colocou o Tietê na segunda etapa. E também poderíamos tentar, então, as transições, como aconteceu logo com 1 minuto de jogo. O Eduardo por dentro deu um bolão para o Savarino na esquerda, o Eduardo subiu, o Júnior Santos também, mas o Savarino achou melhor cortar para dentro e buscar a finalização, levando perigo ao gol adversário. Então, com 1 minuto, o Botafogo fez aquilo que o treinador esperava. Só que depois não conseguimos fazer mais vezes. Com o Tiquinho, talvez, como eu disse, como pivô, centralizado, eventualmente saindo para abrir espaço para alguém, aí sim, como surpresa, entrar no 4-3-3, poderia funcionar. Sem o Tiquinho, poderíamos fazer o 4-4-2, deveremos fazer em outras partidas, mas contra o Flamengo também fica muito difícil, então um ajuste aqui, outro ali, o técnico chegando agora, maratona de jogos, e o Botafogo tentou se segurar como pôde, e dentro de tudo isso, o Botafogo se saiu razoavelmente bem. Mas aos 3 minutos eles tiveram a grande chance deles no jogo, porque o Botafogo também buscou não abrir mão de sair jogando, é algo que sempre foi trabalhado pelo técnico Arthur Jorge. O Damian Soares, que jogou muito bem, controlou muito bem o Bruno Henrique, errou um passe no campo defensivo, o Flamengo retomou a posse de bola, construiu uma jogada com muita qualidade, o Luiz Araújo centralizado, finalizou, a bola passou pertinho da trave do lado direito do goleiro John, ali foi realmente um lance de perigo para o Flamengo, que costuma roubar bolas no campo ofensivo e levar perigo aos adversários. E aí, o que o Flamengo identificou quando o Botafogo crescia na partida? Que havia um desajuste no nosso lado esquerdo da defesa. No 4-3-3, galera, os extremos descem para recompor. No 4-4-2, muitas vezes, os volantes cobrem os lados.
No 4-3-3, o ponta tem que descer. O ponta que está pela direita tem que descer para contribuir na marcação com o lateral, na esquerda de igual forma. O Savarino não estava conectado com o Hugo. Isso estava gerando problemas. Vi muitas críticas ao Hugo, mas não é só o Hugo. Tem encaixes e desencaixes. É um jogo coletivo. Então o Flamengo via um espaço interessante e tentava atacar pelo lado direito deles, lado esquerdo da nossa defesa. Acontece que desde 2016 o Flamengo não passava um jogo como mandante sem acertar a bola em direção à meta adversária. E ontem o Flamengo não acertou a bola em direção à meta do goleiro John. Por que eles são ruins? Porque ontem eles acordaram muito mal, ninguém tomou café da manhã? Não, porque mesmo no primeiro tempo, com espaço e a torcida do Botafogo reclamando muito, os jogadores do Flamengo não finalizavam com o equilíbrio ideal, não finalizavam de uma zona interessante para eles. Então o Luiz Araújo recebeu a bola perto do Hugo, estava exposto, o lateral esquerdo do Botafogo, falhando defensivamente em alguns momentos, o Savarino também errando na recomposição. O Luiz Araújo, torto, finalizou para fora. Em outro momento, outro jogador do Flamengo tentando finalizar e a bola batendo na nossa zaga, porque é para isso que está ali a defesa, é para isso que são feitos ajustes no sistema defensivo. Então não é que o Flamengo errou apenas, não é porque o Flamengo estava num péssimo dia. Claro que também poderiam fazer melhor, são jogadores de categoria, mas o Botafogo ainda se articulando, o Botafogo no início do trabalho do Arthur Jorge, mesmo com problemas, pelo menos conseguiu induzir o Flamengo, conseguiu fazer com que o adversário também errasse no primeiro momento. É claro que agora eu estou conversando com vocês sem a emoção do jogo. Ontem eu fiz aquele vídeo com a análise inicial, depois de ter chegado no Maracanã, já vi o jogo novamente, como sempre faço, melhores momentos também, várias vezes. Então o Botafogo, mesmo com problemas defensivos, principalmente pelo lado esquerdo no primeiro tempo, fez com que o Flamengo não tivesse tanta capacidade assim de gerar perigos ao goleiro John. No segundo tempo, o Botafogo voltou mais organizado defensivamente, com outra postura, outra atitude e tentando fazer transições com a bola com mais tranquilidade. Pensam que o Hugo melhorou consideravelmente na fase defensiva? Por acaso? Claro que não, porque sim, o Hugo melhorou na segunda etapa defensivamente. Alguns fatores contribuíram para isso. O primeiro deles, o técnico Arthur Jorge deve ter conversado com o Savarino sobre o posicionamento do ponta na fase defensiva. O Savarino recompôs mais e melhor. E o Botafogo fazia uma linha de 5 em alguns momentos, com o Savarino contribuindo na marcação no bloco baixo. E o Hugo, então, tendo menos espaço para ter que ocupar, podendo observar melhor quando o Flamengo chegava por aquele lado e o Flamengo começou a ter dificuldades por ali. O Botafogo fez o gol, daqui a pouco, olha, não saia deste vídeo, daqui a pouco vou colocar aqui o gol do Luiz Henrique, também um gol do Braga, que foi feito este ano em final de Copa da Liga de Portugal com o Arthur Jorge. Então o Luiz Henrique fez o gol logo no início do segundo tempo, um belíssimo gol para o Botafogo, e o bloco continuou baixo com o Savarino, melhorando bastante na fase defensiva e com a bola crescendo também, fazendo com que o Flamengo ficasse preocupado também com as ações do venezuelano com bola. E outro fator, o Hugo também abriu a caixa de ferramenta, ele fez pelo menos 2 faltas muito bem feitas, chegou junto, fez falta tática, como dizem, e tem um outro elemento aqui. É importante o Textor falar, porque talvez em outro jogo, em outro momento, o Klaus pudesse dar cartão amarelo 1-0, o Flamengo tentando chegar ao campo de ataque, o Botafogo se defendeu muito bem, as trocas foram bem feitas, muitos jogadores foram bem ontem no Glorioso, poderemos falar na redação do Bandeira sobre atuações individuais, e no fim, o Botafogo conseguiu um gol com pressão pós-perda, com o Diego Hernandes pressionando o Fabrício Bruno, a bola chegando ao Tietê, passe para o Jefinho, assistência para o Savarino, 2-0 Fogão, por conta de equilíbrio, organização e evolução. Falta muita coisa ainda, mas o Botafogo evolui bastante. E evolui porque treina e treina bem. A Fabi, o Luiz Henrique falou que no treino não deu certo. Sim, mas os movimentos estavam sendo executados no treinamento e no jogo, com a qualidade que o time do Botafogo tem hoje, pode sair.
como saiu. O que saiu? Um golaço com o córner tendo sido cobrado pelo Savarino e o Luiz Henrique pegando de primeira com a perna esquerda. Há 3 meses e 2 dias, o Braga foi campeão, tendo feito um gol com um córner sendo batido para fora da área e o Ricardo Horta pegando com a perna direita de primeira num golaço. Vejam o vídeo que eu preparei. 27 de janeiro de 2024 e o Braga de Arthur Jorge disputava a final da Copa da Liga de Portugal com o Estoril. Perdia por 1-0 até essa belíssima jogada ensaiada. Escanteio para o Braga, jogadores do Estoril muito próximos do goleiro, então o córner foi batido para fora da área e Ricardo Horta com a perna direita fez um golaço, 1-1, e nos pênaltis o Braga de Arthur Jorge foi campeão. A batida foi muito parecida com a do Savarino, na vitória por 2-0 do Botafogo, treinado por Arthur Jorge sobre o Flamengo. O Glorioso tinha o Savarino com a perna direita e o Hugo para a perna esquerda, para que a defesa do Flamengo ficasse em dúvida, então o córner foi cobrado. Só que há uma diferença. Ao contrário do Ricardo Horta, que estava posicionado para finalizar com a perna direita, Luiz Henrique vem do lado oposto para finalizar com a perna esquerda. Arthur Jorge treina muito bem as jogadas de bola parada, mas é muito importante que os jogadores tenham capacidade para a execução perfeita. Savarino teve essa capacidade para bater o escanteio e Luiz Henrique para fazer o primeiro do Glorioso. Vimos alguns princípios parecidos, o Braga empurrando, entre aspas, a defesa do Estoril para perto da meta do próprio Estoril, assim como fez o Botafogo com o Flamengo, e os escanteios tendo sido batidos para fora da área. Só que, no Braga, o Arthur Jorge colocou o Ricardo Horta com a perna direita já posicionado para pegar a bola daquele jeito. No Botafogo, Luiz Henrique com a perna esquerda indo encontrar a pelota para bater de primeira também com a parte interna. E isso também tem muito a ver com a qualidade dos jogadores, mas são jogadas treinadas. Muito legal, e o Braga foi campeão lá em Portugal, que o Botafogo ganhe título importante também, ou títulos importantes em breve. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!